capítulo 3, a partir do verso 1. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E ele levava o rebanho para uma parte distante do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu irei ver essa maravilha, e por que a sarça não se consome? E o Senhor viu que ele ia para ver, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E este disse: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes daqui. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ainda ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temia olhar para Deus. Somente até aqui. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Jesus, nós glorificamos ao Senhor por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Jesus, por que o Senhor tem sido conosco. Obrigado, Jesus, pelas grandes bênçãos e maravilhas que o Senhor tem proporcionado pelas nossas vidas. Pai, peço que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, essa palavra. Ó Deus, que aquilo que eu falar aqui, Senhor Deus, não seja a minha pessoa, mas seja a pessoa do Espírito Santo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Abra, Senhor Deus, nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua mensagem. Prepara, Senhor, meu Deus, esse terreno fértil que é o nosso coração para receber essa semente que será plantada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? A história de Moisés é uma história muito conhecida. Mas antes de falarmos de Moisés, eu queria voltar um pouquinho lá em Abraão. Abraão recebeu uma promessa de que teria uma descendência muito grande. Ele teria filhos e filhos que não poderiam ser contados. Mas, passando um pouco mais adiante, nós chegamos em Jacó. E Jacó, ele recebe uma promessa que o Senhor diz a ele bem assim: Jacó, eu te levarei para uma terra onde manda leite e mel. Eu te levarei para uma terra abençoada. Isso aconteceu há mais ou menos 430 anos antes de chegar em Moisés. Ou seja, Jacó e Abraão receberam uma palavra há muito tempo atrás, até antes de chegar em Moisés. Muitas pessoas hoje em dia ficam questionando: ah, mas Deus prometeu para mim e até hoje não se cumpriu. Deus prometeu isso para mim e não se cumpriu. Mas preste atenção, Deus prometeu a Jacó que ele seria levado a uma terra abençoada. Mas aonde foi se cumprir essa profecia? Mais de 430 anos depois da promessa. Foi necessária uma promessa no passado. E somente 430 anos depois que Deus foi cumprir e começou a se cumprir na vida de Moisés. E a partir desse período em que se passa, Deus ele faz uma promessa. Deus faz uma promessa para Abraão e para Jacó. Passa-se meio milênio e então a promessa vai ser cumprida. Durante 430 anos, Deus ficou em completo silêncio sobre a promessa. Ficou em completo silêncio para aquela promessa. E hoje em dia muitas pessoas questionam o fato de Deus prometer, não ouvir o que Deus está falando. Mas o fato é, nós precisamos confiar e acreditar em Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer,
é do jeito dele. Mas para que essa promessa ainda se cumprisse, foi necessário passar um processo muito grande, principalmente na vida de Moisés. Agora, entrando na história de Moisés, nós percebemos que Moisés ele nasce em um período muito turbulento no meio do povo de Israel, porque Israel estava cativo no Egito. Após José e a sua família irem para o Egito, começarem a frutificarem, começarem a crescer a sua descendência, muda o faraó, muda o governante, e o faraó atual daquela época começou a perceber: opa, esse povo está crescendo demais numa terra nossa. O que nós poderíamos fazer? Vamos usá-los como escravos. E a partir daí, o povo de Israel começa a ser escravizado. E por o faraó perceber que o povo estava crescendo e frutificando muito, dando muitos descendentes, o povo crescia mais do que os povos egípcios, o que ele manda fazer? Vamos matar todos os meninos homens que nascerem. Mas as parteiras, muito sábias naquela época, começaram a esconder os bebês, para que os bebês fossem protegidos da morte. E quando o faraó perguntava, elas diziam: ai, que as mulheres israelitas são mais espertas do que a gente. Quando nós chegamos, o bebê já está escondido, já está vivo, já nasceu vivo. Nós não podemos fazer nada. E em um desse período, em um desses momentos, nasce nada mais, nada menos que Moisés. Um bebê muito bonito, aparentemente, como é descrito aqui na Bíblia. Se você for ler, vai perceber que Moisés era um bebê bonito. Engraçado aqui, pelo histórico, né? Pelos estudos, quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés. Então Moisés estava dizendo a ele mesmo que ele era muito bonito. Olha como era um bebê bonito, vou deixar registrado isso daqui. E Moisés, por ser uma criança aparentemente muito bonita, a mãe pensa: meu Deus, eu não posso deixar que essa criança morra. Eu vou esconder ela durante um período e depois eu vou ver o que eu faço com ela. Moisés fica escondido durante um período. E só então, quando ela percebe que não tem como mais esconder Moisés, o que ela faz? Ela pega um cesto de juncos, empetuma ele e deixa ele no meio dos juncos, perto do rio. E ali, a filha de Faraó, uma pessoa, uma princesa muito importante, ao tomar banho, uma das servas dela escuta o bebê chorando e vai buscar. E ali, naquele momento, ela se apaixona pela criança. Ela começa a falar: olha, um bebê israelita, vou adotá-lo. E eu acho muito legal essa parte da história, porque mostra a providência do Senhor. Israel, o povo israelita, estava sendo escravizado. O que é um escravo, gente? Alguém que trabalha e não recebe nada. Uma pessoa, literalmente, não tem recurso nenhum para a família dela. E a família de Moisés estava passando por essa dificuldade. E é nesse momento em que Moisés é encontrado pela princesa do Egito. O que acontece? A mulher falava assim: precisamos de uma mulher para amamentá-lo, e eu irei pagar para que essa mulher amamente. Nesse momento, a irmã de Moisés, Miriam, aparece e fala: eu conheço uma mulher que pode amamentar essa criança. E ela vai lá e chama quem? Joquebede, a própria mãe de Moisés. Aí naquele momento Deus estava providenciando, além de uma vida boa para Moisés, uma vida digna, porque quem não queria ser filho e descendente de um dos maiores reinos daquele momento? Ele teria os melhores ensinamentos, as melhores roupas, as melhores comidas. E além do mais, também estaria gerando entre aspas, como diriam atualmente, uma vaga de emprego para a própria mãe dele. Deus foi perfeito nos mínimos detalhes, ele providenciou tudo para aquela família. Passou-se o tempo, Moisés cresce. Moisés crescendo, ele começa a amadurecer. Ele passa 40 anos da sua vida no meio do povo egípcio. E a partir dali, ele vê um egípcio batendo em um israelita, e ali dentro dele nasce uma fagulha de raiva, nasce uma ira, e ele vai lá e faz o quê? Mata o egípcio. Nesse momento que ele mata o egípcio, ele esconde o egípcio e pensa: ninguém viu nada, ninguém sabe o que eu fiz. Mas mais na frente, ele vê dois israelitas brigando entre si,
E ele fala bem assim: por que você está batendo nele? E eles comentam: uai, agora você vai matar a gente igual você matou o egípcio? E naquele momento Moisés percebe que ele teria sido pego em flagrante. E nesse momento ele decide fazer o quê? Fugir do Egito. E mais pra frente, se você ler, você percebe que o faraó descobre isso que Moisés tinha feito, e ali já foi o suficiente para ele sair dali correndo e ir em direção ao deserto. E lá no deserto ele encontra um poço, e nesse poço ele encontra as filhas de Jetro querendo entregar água para as ovelhas. Mas aparecem alguns homens que eles, além de confrontar aquelas mulheres, não deixavam que elas dessem água para as ovelhas. E Moisés ele vai lá, defende elas e ainda dá de beber para as ovelhas. E foi naquele momento em que as meninas voltam para a casa do pai, e o pai pergunta: nossa, vocês voltaram muito cedo, o que aconteceu? E elas contam: um homem egípcio nos salvou. Percebe-se uma coisa muito importante nessa fala delas. Moisés, ele era israelita. Moisés, ele era hebreu. Ele tinha a essência de hebreu dentro dele, mas por passar 40 anos como filho príncipe do Egito, ele começa a ter as características de um egípcio. Ali naquele momento elas falaram: o egípcio nos salvou. Agora ele já não tinha mais uma identidade de hebreu, ele tinha uma identidade de egípcio. Ele conviveu tanto tempo naquele palácio, ele aprendeu tudo sobre os egípcios, que ele acabou se tornando semelhante a eles. Mas foi necessário. O importante é destacar que a vida de Moisés ela é dividida em 3 partes. São exatamente 120 anos. São 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos com o povo, libertando o povo de Israel. A primeira fase de 40 anos dele foi o período em que ele aprendeu a ser como um egípcio. Ele aprendeu a ser como um dos egípcios. Ele tinha as melhores aulas. Eu acredito que Moisés falava mais de uma língua, porque o ensinamento de lá era muito refinado, era um dos melhores naquela época. Ele tinha vestes, ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele era o futuro descendente de Faraó. Só que ele negou essa identidade dele, por quê? Porque dentro dele existia uma fagulha da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dentro dele ainda existia um chamado: eu sou hebreu. E por ele ver o egípcio matando o hebreu, aquela raiva saiu e ele matou aquele egípcio. E depois disso, ele passa para a segunda fase, os 40 anos no deserto. Moisés, depois que as meninas chegam até o pai fala assim: meu Deus, convide esse egípcio que salvou vocês para jantar conosco. Elas vão, chamam ele, e a partir dali ele começa a viver juntamente com Jetro. E Jetro entrega uma de suas filhas para que ele pudesse se casar. Ele se casa e tem um filho chamado Jetro. Isso eu acredito que os irmãos conhecem, porque está escrito na Bíblia. E durante esses 40 anos no deserto, Moisés ele começa a ser provado. Moisés ele começa a ser provado. A partir desses 40 anos, Deus começa a amassar Moisés aos poucos. Porque um homem cheio de prosperidade, sendo príncipe do Egito, com tudo do bom e do melhor, mandando e desmandando, agora ele passa a ser um simples pastor de ovelhas. Ali Deus mostra para ele que ele tem que aprender a viver na dependência do Senhor. E não adianta ele ter tudo e não ter nada. Não adianta ele ter tudo do bom e do melhor, mas não ter a presença do Senhor. E nesse momento, Moisés ele começa a ser preparado espiritualmente para algo que iria acontecer de grandioso na vida dele. E enquanto ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro,
após 40 anos, Moisés já tinha aproximadamente 80 anos nessa época, e quando ele apacentava as ovelhas, ele ia caminhando, ele foi caminhando, foi o texto que nós lemos agora, e ele chegou perto do Monte Horebe, considerado o Monte do Senhor. E lá, no deserto, é muito comum você ter sarças. Moisés estava acostumado com sarças. Sarça é uma coisa que você olha no deserto e fala, é uma árvore seca do deserto, é algo comum, é algo improvável, é algo provável de ter dentro do deserto. É algo costumeiro, rotineiro de Moisés, mas algo chama a atenção dele. Ele começa a ver uma sarça pegando fogo. E esse fogo não consumia aquela sarça, o fogo não consumia aquela árvore. E ele olha e pensa, nossa, o que é isso? Como assim? Eu preciso ver, que coisa maravilhosa é essa? E quando ele se aproxima, quando ele fala, eu irei ver essa maravilha, aparece um anjo, se vocês lerem a partir do verso 2. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Repare que nesse versículo 2, o anjo do Senhor, letra maiúscula no anjo do Senhor. Isso é uma aparição do próprio Jesus Cristo. Não era somente o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor. Não era o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Era o próprio Jesus Cristo aparecendo. Jesus, ele convida Moisés. Ele aparece em forma de chama de fogo e ele convida Moisés. Jesus, ele convida cada um de nós. Ele convida nós nos aproximarmos, convida para que nós cheguemos a Ele. Ele mostra coisas maravilhosas que Ele pode fazer. Jesus, Ele é o fogo, mas é um fogo que não consome as coisas boas. Ele é um fogo consumidor para o pecado. Jesus, Ele consome o pecado, Ele consome aquilo que é de ruim, mas aquilo que é bom, Ele edifica. Assim como o fogo do Senhor, ele é necessário para que o vaso seja pronto, para que o vaso amadureça, fique durinho. Esse é o fogo do Senhor. Ele não queimava aquela sarça porque ele estava mantendo a essência daquela sarça. E Moisés, ao ser chamado pelo anjo do Senhor, ele se aproxima. Jesus, ele deixa o convite. Você se aproxima se você quiser. Hoje você se aproximou e você entrou dentro dessa igreja. E agora que você entrou dentro dessa igreja, você já não pode mais ficar na margem do rio. Lembra daquela passagem de Jeremias? Vamos abrir para nós lermos. Jeremias 47. Jeremias 47, a partir do verso 1. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar um riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Ezequiel 47. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. E a partir do verso 5 vai dizer bem assim: finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para Marte. Jesus, ele convida para que você entre nesse rio. Ele convida para que você entre e se aprofunde mais. Mas note que Ezequiel, ele fala bem assim: era fundo demais para atravessar e só poderia ser atravessado a nado. Se você quer realmente mergulhar, então comece a nadar. Se você realmente quer a presença do Espírito Santo, então comece a se aprofundar,
comece a ser levado. Porque se você não for se aprofundar, se você não for nadar, você vai ser levado de volta para a margem do rio. Não adianta você querer ter a glória, mas não querer mergulhar nela. Não adianta você querer conhecer mais da presença do Senhor, mas não querer mergulhar nela. É necessário que você mergulhe, porque se você não mergulhar, você vai atrapalhar quem quer mergulhar de verdade. Por isso que o anjo ele vai te coloca na margem de novo. Tem muita gente que fica na margem querendo mergulhar. Ele fica olhando as pessoas mergulhando e fala: nossa, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, essa pessoa é usada pelo Senhor, mas não quer mergulhar. Fala que é fundo demais, o medo alcança. E naquele momento, ele é levado de volta para a margem. Moisés ele recebeu um convite para se aproximar da sarça ardente. E quando ele se aproxima, verso 4, e o Senhor viu que ele ia para ver. E Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes. Muitas pessoas querem, de fato, mergulhar no rio. Muitas pessoas, de fato, querem mergulhar na presença do Senhor. Mas tem uma coisa que impede elas de mergulhar. Deus, naquele momento, ele falava assim: Moisés, não se aproxima. Tire a sandália dos teus pés. Deus não fala porque eu sou santo, não. Deus ele era santo por completo. Ele era tão santo que só dele chegar no lugar, o lugar se tornava santo. Ele diz: porque o lugar que tu estás é terra santa. Para que nós possamos, de fato, mergulhar e sermos tocados por esse fogo consumidor do Senhor, que consome o pecado, que nos batiza com o Espírito Santo, é necessário primeiro tirar os sapatos. No Antigo Testamento, tirar os sapatos era tipo, como que se diz? Eu anotei aqui. Era uma prática jurídica naquela época. O que significava essa prática jurídica? A partir do momento que você tira o sapato e você entrega para outra pessoa, você está dando autoridade para aquela pessoa. Quando Moisés ele tira os sapatos dele, o que estava significando aquilo? Significava que naquele momento ele tirava toda a autoridade que tinha sobre ele, tudo aquilo de egípcio que havia dentro dele, que veio na essência de tudo aquilo que ele aprendeu, e ele deixava, e naquele momento Deus dizia: aqui quem governa sou eu, aqui quem tem autoridade sou eu. Tira o seu sapato, porque quem agora vai governar a sua vida, Moisés, sou eu. Agora quem vai estar no controle da sua vida sou eu. Então tira os seus sapatos, porque o lugar que você está é santo. Outra coisa importante também, por que Deus mandou que Moisés tirasse os sapatos? Naquela época, a forma de adorar os egípcios, aos deuses egípcios, exigia que você tirasse os sapatos. Para que você adorasse o Deus egípcio, você precisava tirar os seus sapatos para você dizer que você respeitava aquele Deus. Para dizer que você era uma pessoa que dava autoridade para aquele Deus. Você dava autoridade para que ele pudesse agir. Era uma forma de referência diante daquele Deus. E naquele momento, tudo aquilo que Moisés tinha pedido, Deus fala: tira os seus sapatos, porque eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E naquele momento Moisés cobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Ele reconheceu a grandiosidade daquele Deus. Ele reconheceu o quão grande era aquilo que estava diante dos olhos dele. E aí Moisés ele começa a falar mais à frente, quando Deus diz que ele seria separado para livrar o povo de Israel. Moisés ele começa a se questionar, falando: eu sou alguém tão incapaz, eu sou uma pessoa tão sem capacidade, eu não sei falar direito. Moisés era como aquela sarça, algo comum, algo incomum, algo que era visto todos os dias. Moisés era como um de nós, pessoas comuns numa sociedade comum, vivendo comum. Mas a partir do momento em que o fogo de Deus ele desce sobre a vida de Moisés, que ele desce sobre as nossas vidas, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. É necessário que nós nos aproximemos diante da sarça do Senhor.
Senhor, diante do fogo do Senhor, para que nós sejamos algo que saia, para que nós saímos de algo incomum para um servo usado de Deus, para uma pessoa que é totalmente dependente e entende a autoridade de Deus sobre a vida dele. Moisés, ele ficou na primeira fase 40 anos no Egito, teve a sua identidade moldada pelo Egito. Depois ele vai para mais 40 anos para o deserto. Uma coisa interessante de se notar é: Deus ele prometeu há 430 anos antes de Moisés que levaria o povo para uma terra santa. Mas antes disso, muitas pessoas tiveram que passar, muitas descendências para chegar até Moisés. Chegando até Moisés, Deus teve que fazer mais o quê? Preparar Moisés. Moisés ele foi para onde? Para o deserto. Moisés ele ficou exatamente 40 anos no deserto. Deus capacitou Moisés para que ele pudesse saber governar um povo que fosse para o deserto após ele, para que ele soubesse táticas de sobrevivência no deserto. Foi necessário um preparo na vida de Moisés antes dele libertar o povo. Foi necessário Moisés experimentar do que é viver no deserto para que pudesse levar o povo no deserto. E percebe-se que foram exatamente 40 anos no deserto que ele viveu, ele aprendeu, ele deixou a descendência, a essência dele de egípcio. Ele foi tomado pelo fogo do Senhor, pela autoridade do Senhor. Deus estava com ele o tempo inteiro. Para que aí então, depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, passasse mais 40 anos e Moisés soubesse tudo que ele teria que fazer, tudo que ele precisava, ele já estava preparado para poder auxiliar e governar aquele povo. É necessário que a gente entenda o seguinte: não adianta nada a gente ficar aí esperando pela promessa e a gente não se mover a favor dela. É necessário que a gente se prepare, é necessário que a gente aprenda tudo que nós precisamos aprender para que quando essa promessa chegar nós estejamos preparados. Porque Deus, Ele é nosso Pai. Você daria hoje um carro, uma Ferrari, vamos dizer assim, uma Ferrari para o seu filho de 2 anos de idade? O seu filho de 2 anos dirigir? Não. Você não tem condição de fazer uma coisa dessa. Porque o seu filho não sabe dirigir, o seu filho não sabe nem como entrar no carro. Então, por que Deus vai te dar uma promessa tão grandiosa que você não sabe nem o que fazer com ela? Por isso que é necessário capacitação, é necessário obediência, é necessário preparo para que a promessa seja colocada sobre a sua vida. E não adianta ficar se questionando, não adianta ficar cavando e depois que você planta semente, você só tem que cuidar, você tem que regar, você tem que preparar o solo, você tem que regar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, comece a se preparar para que Deus te entregue essa promessa. Mas não vai ser no momento: agora eu me sinto preparado, Deus pode mandar. Não é assim que funciona. Deus vai saber se você está preparado ou não. E para isso Ele te envia testes. Para isso Ele te envia coisas para você fazer, para você ser aprovado. Hoje, Deus te chama para você tirar os sapatos, para você entregar a sua vida diante dele, você entregar a autoridade nas mãos do Senhor. Adentrar o ambiente sagrado de Deus, adentrar o momento sagrado que é a ceia do Senhor. Adorar o Senhor. Mas para isso, para que você seja adentrado nesse santo lugar, para que você possa mergulhar nas águas do Espírito, para que você possa ir mais fundo, é necessário ficar 40 anos no deserto. É necessário passar pelo deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, ficou 40 dias no deserto. Elias passou pelo deserto. Todos precisaram, todos os grandes profetas, todos os homens usados por Deus, passaram por um momento de dificuldade. Daniel foi para a cova dos leões. Os amigos de Daniel foram para a fogueira. E mais inúmeros outros profetas que passaram por dificuldade. Jonas, por desobediência, também passou pelo deserto, foi engolido pela baleia. Todas essas pessoas passaram por grandes dificuldades para que pudessem alcançar maturidade espiritual suficiente para cumprir aquilo que Deus preparou para eles. É necessário ficar 40 anos no deserto para amadurecer e saber auxiliar o povo de Deus futuramente. Moisés passou
de um homem hebreu sem identidade, que teve a identidade moldada pelos egípcios, passou-se por um homem egípcio na visão das filhas de Jetro para um homem cheio da presença de Deus, que encontrou aquela sarça ardente naquele monte. Uma sarça, algo comum do dia a dia, algo totalmente incapaz de fazer qualquer coisa, passou a ser um homem usado por Deus, um homem cheio da presença de Deus. E que fica essa mensagem para os irmãos, e que os irmãos possam refletir que às vezes o momento que você está passando, a dificuldade que você está passando, a sua crise de identidade, às vezes é Deus te colocando no deserto para você ser provado, Deus te colocando no deserto para que você possa ser amassado, para que você possa ser moldado como um barro nas mãos do oleiro, para que você possa ser pressionado para ficar naquele barro limpinho, ser moldado e ser passado pelo fogo finalmente, para que seja pronto para uso. E Moisés tem essa história incrível, um homem medroso, de fato, assim como todos nós, mas um homem que foi cheio da presença de Deus. E quando ele duvidou, o Senhor disse: eu sou o que sou, eu sou quem enviou você, eu estarei contigo. Deus disse bem assim: eu estarei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. E Moisés, ele diz: mas eu vou para o povo do Egito lá, eu vou falar com o faraó, e eu vou dizer quem me enviou aqui. Ele vai perguntar, é para libertar o povo de Israel, beleza. Mas quem mandou libertar o povo de Israel? Moisés pergunta isso a Deus, e Deus diz: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E o grande eu sou, o Deus de Israel, está aqui nesta noite. E nós vamos, neste momento, celebrar aquele que vive, aquele que reina eternamente. Jesus Cristo, o Senhor, Ele está aqui neste momento. E nós iremos adorar a Ele nesta hora, com louvor de adoração.